Voltando à segunda parte, né? Porque acabou o uivo lá dos cachorros. Vamos lá. Competência comum. Eu botei assim, ó. Já a competência comum diz respeito àquela que pode ser exercida por todos os entes federativos no âmbito de suas atribuições. E aí, todos os entes, tanto a União, quanto o Estado, quanto o Distrito Federal, quanto o município, podem, no caso de taxa, pela prestação de serviço público, específico e divisível, e nas contribuições de melhorias, ou seja, pode então todos os entes públicos, todos os entes cobrarem as taxas e as contribuições de melhoria, tá? Isso é uma competência comum, cabe todos os entes podem cobrar. Por quê? Porque são competências vinculadas, são competências que há uma retributividade, ou seja, você sabe para onde seu dinheiro está indo. Se a União, o Estado, o Distrito Federal, o município cobrar taxa de prestação de serviço público específico e divisível ou contribuição de melhoria, ela vai ter que te dar uma contraprestação, ou seja, você vai saber aonde ela está colocando o dinheiro, qual que ela está te cobrando perante as taxas e as contribuições de melhoria. Então, isso aí é de competência comum. Cabe a todos os entes cobrarem taxas e contribuição de melhoria. Aí eu vou ler o que eu coloquei para vocês, só para eu poder concluir. Vamos lá. Já a competência comum diz respeito àquela que pode ser exercida por todos os entes federativos no âmbito de suas atribuições. É o caso da taxa para serviço público específico e divisível e as contribuições de melhoria, que é decorrente de realização de obra pública, que resulte a valorização imobiliária, né? A valorização do imóvel do contribuinte, ou seja, de nós que pagamos, né, o IPTU. No que diz respeito à competência comum, vale ressaltar que somente pode ser exercida no âmbito da administração do próprio ente. Dessa forma, o município não pode, por exemplo, criar taxa sobre serviço público específico e divisível prestado pelos estados, pela União e pelo Distrito Federal. Ou seja, cada ente vai poder cobrar taxa e contribuição de melhoria, mas só vai poder cobrar taxa e contribuição de melhoria referente no âmbito de sua própria administração. Se o Estado cria uma taxa de serviço específico e divisível, o município não pode cobrar aquela taxa, somente o Estado. Por quê? Porque foi no âmbito administrativo dele, ele criou a taxa de serviço específico e divisível no âmbito de suas atribuições. Então, não pode para outro ente cobrar a taxa específica de serviço específico e a taxa pela prestação de serviço público específico e divisível, o município vai ter que instituir esse serviço, cobrar essa taxa, vai ter que ser no âmbito de sua atribuição, ou seja, ele vai ter que prestar esse serviço, colocar esse serviço à disposição. O fato do Estado colocar esse serviço não poderá o município cobrar por esse serviço, tá? Porque quem está colocando à disposição é o Estado, então somente o Estado poderá cobrar. Agora, quando o município botar o serviço à disposição, o serviço específico à disposição do contribuinte, ele poderá cobrar. Então, o que a competência comum quer dizer? Que poderá tanto o Estado, a União, o Distrito Federal e o município cobrar taxas e contribuições de melhorias dentro do âmbito dentro do âmbito administrativo próprio, ou seja, para o Estado cobrar a taxa, ele vai ter que fazer a prestação de serviço. Para o município cobrar essa taxa, ele vai ter que dar a prestação de serviço. E assim sucessivamente, tá? Então não pode o Estado prestar o serviço, o município e a União cobrar. Não pode. Somente aquele ente que está botando o serviço à disposição poderá cobrar. Os outros não. Por isso que é dado o âmbito da administração do ente, tá? Saindo da competência comum, que é beleza, é fácil.
Vamos entrar na competência residual. Professora, qual é o artigo da competência comum? Vou te falar. Peraí. Deixa eu encontrar. Competência comum. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: taxas em razão do exercício do poder de polícia e pela utilização efetiva e o potencial de serviços públicos específico e divisível, prestados ao contribuinte ou posto à sua disposição. 3. Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Ou seja, artigo 145, inciso 2 e 3º da Constituição. Viu? Vamos lá. Saindo da competência comum, vamos entrar na competência residual. Qual é a competência residual? A competência residual, ela está no artigo 154, inciso 1 da Constituição. Vamos lá no artigo 154. A União poderá instituir, a União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição. Ou seja, a União poderá instituir, por lei complementar, novos impostos. Ela poderá criar novos impostos. E esses impostos não poderão ter fato gerador, base de cálculo, base de cálculo. Vamos lá, continuando. Cabe somente à União. Então, somente a União pode instituir novos impostos. Só que esses impostos, quando ele fala assim, que somente a União pode instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, os impostos previstos nos artigos que ela já tem competência, aqueles privativos dela. E desde que não seja cumulativo, esse imposto não pode se acumular, tá? E não tem um fato gerador ou base de cálculo próprios dos impostos, próprios dos discriminados da Constituição. Ou seja, o fato gerador não pode ser de nenhum imposto já existente na Constituição. Ou seja, ela tem que criar um novo fato gerador desse imposto que ela está lançando, tá? Então, a competência deu isso somente para a União. Somente a União pode instituir novos impostos. Também? Tá bom? Só ela pode instituir novos impostos ou novas contribuições, tá? E deixa eu ver o outro artigo aqui, fala do 195, parágrafo 4º. Vamos lá no 195, parágrafo 4º. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta nos termos da lei, mediante recursos provenientes de orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal, tal. Inciso, parágrafo. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social. Aqui ele está falando que também cabe à União instituir outras fontes perante a Seguridade Social, tá? Então, perante a Seguridade Social, a União poderá verificar, instituir novas fontes para garantir a manutenção dessa Seguridade Social, tá? Saindo da competência residual, vamos entrar... A gente já falou, a gente iria entrar na competência cumulativa, mas eu já falei pra vocês o que é competência cumulativa, tá? Então essa eu vou pular. Eu só vou ler ali o que eu coloquei pra vocês, tá? Eu botei assim, é aquela exercida pelo Distrito Federal em absorver tanto a competência privativa dos estados como dos municípios. Isto é,
pode instituir em seu território todos os tributos estaduais como municipais, e também exercida pela União no que diz respeito aos territórios. Assim, podem ser instituídos impostos da União, dos estados e dos municípios. Só que não existe territórios mais. No nosso mundo não existe mais territórios, porque já foram todos divididos em município e estado, tá? Então não existe território. Então isso a gente esquece. E vamos lá, competência especial. A competência especial, vamos lá. A competência especial, ela tá no artigo 148. Se eu não me engano, eu também falei lá dessa competência lá em cima. Vamos lá. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios, ou seja, a competência especial, ela é aquela conferida à União para instituir empréstimos compulsórios. E ela só pode instituir empréstimos compulsórios em que hipótese? Ela só pode instituir empréstimo compulsório para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa e sua iminência, ou no caso de investimento público de caráter urgente de relevante interesse nacional, tá? Então, somente a União pode instituir empréstimos compulsórios. Como também lá naquela competência residual, somente a União pode criar novos impostos, novas contribuições, tá? Então isso é dado, gente, constitucionalmente. Nós vamos entrar agora na competência extraordinária. O que é a competência extraordinária? Ela está no artigo 154, inciso 2. O que fala o 154? Ela fala que somente a União pode, na iminência ou no caso de guerra externa, instituir impostos extraordinários, ou seja, para o quê? Para suprimir a gravidade, tá? Das despesas decorrentes dessa guerra, tá? Então somente compete a União instituir extraordinariamente os impostos de guerra, tá bom? Saindo aí das classificações das competências, nós vamos entrar na diferença entre competência e capacidade tributárias, tá? Então vamos lá. A diferença entre competência tributária e capacidade tributária. A competência tributária é aquela que que eu falei anteriormente lá na frente. É aquela instituída pela Constituição para que os entes públicos podem legislar perante certos tributos, né? E aí, a capacidade tributária, ela é aquela parte ao qual você pode delegar. A competência tributária é a parte indelegável. Isso aí é uma competência. Você não pode delegar essa competência tributária. Por quê? Porque a competência é indelegável. Eu não posso dar outro órgão para ele legislar, aumentar, diminuir perante qualquer forma de tributação, tá? Então, a competência tributária, ela é indelegável. É aquela que é dada pela Constituição aos entes políticos para que estes possam legislar sobre os tributos. A capacidade tributária é aquela que o ente pode fiscalizar, cobrar e arrecadar, tá? Fiscalizar, cobrar e arrecadar. A capacidade tributária, ela pode ser delegada. A competência tributária não. A capacidade, ela pode ser delegada. Por quê? Porque a capacidade tributária está ligado a fiscalizar, cobrar e arrecadar. Então, de acordo com o artigo 7º do CTN, a competência tributária é indelegável, mas a capacidade tributária, ela pode ser delegável. Ela sendo delegável, eu posso,
Eu posso cessar essa delegabilidade? Posso. Eu posso pedir de volta a hora que eu quiser, tá? Então a diferença da competência para a capacidade é que a competência tributária, ela é dada pela Constituição. E quando ela é dada pela Constituição, esse poder que é dado pela Constituição, esse poder é indelegável, ela não pode passar para ninguém. A capacidade tributária está nas atribuições dela, tá? As atribuições de quê? Atribuições de fiscalizar, cobrar e arrecadar. Essas atribuições da capacidade tributária, ela pode ser delegada. Então a diferença dela é que a competência tributária ela é indelegável e a capacidade tributária também, que são as atribuições que é dado a ela pode ser delegada, tá? Isso seria a capacidade tributária ativa. Nós vamos entrar agora na capacidade tributária passiva, tá? Vamos lá. O que fala a capacidade tributária passiva? A capacidade tributária passiva, ela tá no artigo 126 do CTN, se eu não me engano. Deixa eu olhar lá, pera aí rapidinho. R$ 126 do CTN, tá? Do Código Tributário Nacional. Então, o que fala a capacidade tributária passiva? No resumo de vocês eu também coloquei, tá? Deixa eu só explicar. Antes de eu ler com vocês, eu vou explicar o que seria capacidade tributária passiva. A capacidade tributária passiva, ela se encontra ao rol de quem vai pagar a tributação. Só que para o ente público, independe de quem vai pagar. Se a pessoa praticou fato gerador e criou-se uma obrigação, a pessoa que vai pagar, ela não está se importando. Quem vai pagar? Se quem vai pagar é menor, é incapaz, é idoso, ela não quer saber. Se é regular, se é irregular. Para o ente público, ela não quer saber. Ela quer que paguem a tributação. Então, a capacidade tributária passiva, ela independe da capacidade civil. Ou seja, se você é maior, se você é menor, para ela não faz diferença. Se a sua sociedade é regular ou irregular, para ela também não faz diferença. Se você é interditado ou não interditado, para ela não faz diferença. A capacidade tributária, a questão para o ente público, ela é a cobrança e o pagamento. Então, para ela, independe disso tudo. Se a pessoa é menor, se a pessoa é maior, se a pessoa é regular, se não é regular, se a sociedade é irregular, se é interditado, se não é interditado. Para a administração pública, independe. O sujeito passivo, se ele praticou o fato gerador, ele tem que pagar a tributação. Ai, professora, como assim? Não estou entendendo. Vou te dar um exemplo. Digamos que uma criança de 5 anos de idade, né? Os seus pais vêm a falecer, tá? Os pais dessa criança vêm a falecer. Só que os pais tinham imóveis alugados. E aí, com aluguéis desses imóveis, esse menor, que é o herdeiro, ele ofere renda. Quando ele ofere renda, ele vai ter que pagar um imposto, correto? O imposto de renda. E aí, quando ele tem que pagar esse imposto, a administração pública, a União, vai deixar de cobrar o imposto de renda porque ele é menor? Não. Não vai deixar de cobrar. Vai cobrar mesmo assim. Vou dar um exemplo. Uma criança que herda uma casa, herda um imóvel. Quem é proprietária e ela passa a ser proprietária do imóvel, tá? O imóvel, para você ter um imóvel, você tem que pagar uma tributação. Você tem que pagar o IPTU. Ela vai ter que pagar o IPTU? Vai. Por quê? Porque ela é proprietária. Mas ela é menor, professora. Não faz diferença para a administração pública.
para a administração pública, o que importa é o pagamento da tributação. Se a pessoa é menor, se a sociedade da pessoa é regular ou irregular, não faz diferença. Por quê? Porque para a administração, o que ela quer é a tributação, é o pagamento do imposto. Então, a capacidade tributária passiva independe da capacidade civil. O que seria a capacidade civil? Se a pessoa responde pelos seus atos, se ela é maior, se ela é menor, se ela é bebê, se ela é criança, se ela é idoso, independe. Independe da capacidade civil. Independe da sociedade regular dela. Ou seja, se ela tem CNPJ, né? Se ela tem CNPJ, se ela tem uma sociedade, se ela paga, se a sociedade dela é regular ou irregular, para a administração tanto faz. O importante para a administração é o pagamento da tributação, tá? Então vamos lá, vamos ler o artigo 126. Fala assim, ó, eu vou ler o artigo 126, a gente já bateu um papo que seria mais ou menos capacidade tributária passiva. Eu vou ler o artigo 126, leio o resumo com vocês só pra gente fechar o raciocínio, tá? Vamos lá. A capacidade tributária passiva independe, da capacidade civil das pessoas naturais. Se é menor, se é menor, se é menor, se é maior, se é idoso, independe. De se achar a pessoa natural sujeita a medidas que importe privação ou limitação do exercício das atividades civis, comerciais, profissionais ou da administração direta de seus bens ou negócios. Aqui ele está falando do interditado. A pessoa que é interditada, ela não fica responsável por isso, pelos bens dela. A pessoa que interditou que fica responsável, mas para a administração independe. Entendeu? Se ela é interditada ou não, a pessoa vai ter que pagar a tributação. 3. Se a pessoa jurídica regularmente constituída, bastante que configure uma unidade econômica ou profissional. Ou seja, se a pessoa jurídica ela é regularmente constituída, ou seja, independe se ela é regular ou irregular. Se a sociedade é regular ou irregular, ela não quer saber também. Então, independe de qualquer forma. Para a administração, só interessa o pagamento da tributação, tá? Vamos lá, então. Vou ler o resuminho com vocês. O CTN, ainda tratando das regras gerais sobre sujeito passivo, estabelece importante preceito acerca da chamada capacidade passiva. Ao falarmos da capacidade tributária passiva, falamos da capacidade do sujeito ser considerado devedor tributário. Não estamos falando da capacidade civil, mas em capacidade tributária. Nos termos do artigo 126, inciso 1, 2 e 3 do CTN, a capacidade tributária passiva independe de eventual capacidade civil. Independe. Isso significa dizer que a pessoa que pode ser devedora tributária está apta para ser sujeito passivo do direito tributário. Independe de possuir capacidade civil. Assim, o incapaz civilmente pode ser sujeito passivo tributário. Aqui eu coloquei um exemplo, eu botei assim, ó. A criança de 5 anos de idade, apesar de ser civilmente incapaz, poderá ser proprietário de um bem imóvel, casa que recebeu de seus pais. Neste caso, o menor, proprietário do imóvel, pratica o fato gerador do IPTU. Lembra ser proprietário de imóvel? Podendo, por isso, ser considerado sujeito passivo tributário. Eu te dei o exemplo aqui que a pessoa é interditada, que a sociedade da pessoa é irregular, que a pessoa é menor, para você ter a capacidade tributária passiva independente de qualquer disso, independente de qualquer forma isso. Ela vai ter que pagar o tributo. Ela vai ser sujeito passivo tributário, tá? Concluindo. O CTN ainda prevê que a capacidade tributária passiva independe de regular constituição para pessoas jurídicas. Isso quer dizer que eventual irregularidade na constituição de uma sociedade, a ausência de inscrição na junta comercial,
apesar de acarretar a irregularidade, sociedade em comum, não impedirá que o fisco impute a responsabilidade tributária a esta sociedade irregular, que vale dizer que não detém personalidade jurídica. Então, a capacidade tributária passiva independe da capacidade civil de regular Constituição. Assim, podem ser sujeito passivo tributário o incapaz, a sociedade irregular, o interditado e assim vai, tá? Por quê? Porque para a administração pública pode entrar na capacidade tributária passiva todas essas pessoas. Porque, na verdade, a administração ela está visando a cobrança e a arrecadação de tributação. Por isso que para a administração independe se é menor, se é maior. Ah, mas professora, como é que o menor vai pagar essa tributação? O menor nunca fica sozinho, gente. Se ele não tem nenhum parente mais próximo, o juiz vai lhe conceder um tutor ou um curador para que fique gerindo a administração dos bens desse menor. O interditado, a pessoa que interditou, na verdade, que vai acabar arcando com o pagamento daquela tributação, tá? E a sociedade irregular quer dizer que o quê? Ela ofere renda. Então, independente se ela tem inscrição na junta comercial ou não, se ela ofere renda, ela vai ter que pagar a tributação devida, tá? Então, para a aula de hoje, dos temas que eu separei, nós concluímos, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, desculpa aí os barulhos, tá? Qualquer dúvida, vocês têm o meu zap, o meu e-mail, qualquer coisa vocês só me passar um zap, me passar um e-mail que eu respondo, tá? E fiquem até a próxima aula, gente. Um beijo e não deixem de estudar, hein? Não deixem de visualizar as aulas, não deixem de pegar essa matéria, é muito importante. Eu vou ver se eu consigo passar um trabalho para a próxima aula. Eu vou colocar lá no mural de atividades lá e aí eu vou pensar num trabalho legal e aí a gente faz o trabalho, tá? Então tá, gente, um beijão, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.